Bom, nós estamos falando de usar aí dessa comunicação com o board, né? Eu sei que uma das grandes conhecimentos seus, tanto que criou um livro, né? É a política de segurança da informação. Eu vejo a política como sendo um instrumento muito importante para você ganhar espaço na organização, se você conseguir Sim. aprovar uma política no qual você, como você falou, né? Diga o papel da corporação frente ao tratamento da segurança, né? Então, você vai começar a seguir o que a política diz, né? Isso. Como você usaria isso e como você vê essa... Ótima pergunta. Eu entendo, né, quando eu faço uma figurinha lá, governança corporativa, governança e segurança, como é que a gente faz esse link, tá? A política é o exemplo mais concreto do link, né, da governança corporativa com a governança da segurança, porque esse livro aqui, né, e vamos falar já vamos falar do livro, né? Eu tenho esse livro aqui sobre políticas e normas de segurança da informação, tá? Ele é um livro, ele tem 30 exemplos práticos de políticas, né? E esse livro mais recente, né, eu diria que Segurança da Informação, Gestão e Governança, né, ele é o livro mais estruturado, né? Então aqui ele pega todas as normas, quer dizer, a grande maioria, porque as normas ISO estão muito, né? Agora tá sensacional, né? Eu descobri Tudo. umas que teve agora que eu não conhecia, né? Mas assim, né? Então as principais normas ISO sobre segurança da informação, e a gente faz essa estruturação dessas normas de como você implementar. Mas em termos de políticas e normas, né, eu sempre achei que é a primeira ação que a gente deve fazer, exceto se a empresa estiver pegando fogo. Se estiver pegando fogo, deixa a política e as normas para ser a segunda, né? Vai lá, apaga o fogo. E às vezes a gente tem essa situação, né? A empresa está no caos, né? caos, né? Ou numa parte técnica, ou numa parte... Então, tudo bem, resolva aquele fogo ali, mas comece a fazer a questões de políticas e normas, porque, por exemplo, eu no livro aqui, eu sempre defendi uma estrutura que você tem uma política principal, que essa política vai ter que ser assinada ou pelo presidente, ou pelo conselho de administração, né? E eu tive algumas experiências, por exemplo, numa empresa, né, que eu estava como CISO, né, e o presidente demorando a assinar, eu digo, não tem problema, mas eu aguardo. Tá certo? Passou 30 dias, né, mas assinou. Por quê? Porque ali diz o que a empresa quer como segurança, né? Então vai dizer tipo, né, tanto em termos de responsabilidades da área de segurança, como um exemplo bem simples. Todo acesso à informação tem que ser identificado, registrado, autenticado e autorizado. Ponto. Ele não disse se isso é com senha, se é com biometria, se quem vai autorizar é o diretor financeiro. É uma diretriz. E aí, abrindo um parêntese, Dário, às vezes as pessoas não entendem o que é governança. Qualquer coisa, não, isso é governança, governança tem, governança... Governança é diretriz, governança é direcionamento. Tá certo? Se você tem uma área que você chama de governança e você está operacionalizando, ela é tudo, menos governança. Né? É porque às vezes dá um charme maior, né? Mas governança é isso, governança é diretriz. Então, por exemplo, nessa norma, né, nessa política de segurança assinada pelo presidente ou pelo conselho de administração, vai ter as diretrizes. Nossa organização, né, vai seguir todas as legislações em relação à proteção da informação. Né? O acesso é autorizado. Por exemplo, nós vamos ter desenvolvimento de ações para a continuidade do negócio se houver impedimentos. Pronto. Isso significa planos de continuidade. Quantos planos vão ter? Ela não diz. Tá certo? Eu vou ter plano para os fornecedores. Ela não diz, ela só diz o seguinte: board, eu, executivo, quero que a organização tenha soluções para questões de impedimento e indisponibilidade da informação. Ela ainda pode dizer, e esses planos e essas execuções têm que ser testados no mínimo uma vez por ano. Ou no mínimo... Então, pronto, te vira. Tá? Porque, inclusive, isso possibilita a área de segurança fazer o orçamento. Se eu tenho que fazer... Porque um teste de contingência, ele traz riscos, exige recursos, né? A gente não pode esquecer que Chernobyl foi um teste, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, teste traz riscos. Edson, mas a gente vai fazer na área, tá bom. No meu plano, no meu trabalho, né, quando eu faço a questão de teste de contingência, eu digo, olha, tem que ter um documento,
né? Recentemente a gente fez internamente numa empresa que o diretor, aí depende da empresa, né? O presidente, seja lá quem for, autoriza a realização do teste. Agora, a gente tem que dizer, olha, esse teste aqui, o risco é baixo, porque está sendo feito num ambiente assim... Controlado, né? Ou vai ser feito num ambiente real, mas se houver algum problema, em 15 minutos a gente volta para o ambiente outro e o impacto... Aí ele olha assim, você tem que dizer isso, né? Então, essa questão de dizer essas informações claras aí, de transparência aí, tá certo? E gerar evidências, né? Porque quando vem uma legislação dessa da Europa, quando vem uma LGPD, né, ou né, você está no mercado aí, ou o teu cliente, né, vai te contratar, né, às vezes ele diz, olha, você tem isso, você tem aquilo, qual é a evidência que você dá? Né? Esse cuidado. Né? Aí as pessoas já dizem, puxa, mas eu vou ter que mostrar meu plano de continuidade a ele? Não, mas você vai ter que mostrar, por exemplo, um relatório que foi feito, ou de uma auditoria, ou de uma empresa, ou de um consultor, ou de alguém que acompanhou e disse que não, realmente foi realizado. Né? E voltando para a questão da política, né, na hora que você tem uma política principal, né, assinada pelo presidente ou pelo conselho, opa, né, você diz essa empresa, né, leva as coisas a sério. Eu tenho visto muita questão com a LGPD de políticas de privacidade que o pessoal coloca no site que não tem ninguém assinando. Né? Tudo bem, está lá no site da empresa, mas com certeza, se você tem uma política de privacidade dizendo, olha, cliente, eu respeito os dados pessoais, eu cumpro as leis, eu trato isso, eu só guardo teus dados durante o tempo necessário, assinado, presidente. Você diz, puxa, provável, tem grandes 99% de chances, né? Porque o presidente ele vai fazer com que aquilo aconteça, né? Porque ele mostrou a cara, né? Tá certo? Ele está dizendo que... Ele está dizendo que, né, isso aí, né? E a questão de segurança, né, é legal porque também, esse é um assunto que eu gosto muito, porque ele tem uma variedade de relacionamentos. E aí entra questões de crise, né? Quer dizer, não é a segurança que vai fazer, mas ela tem que estar relacionada, porque uma indisponibilidade, uma continuidade de negócio gera uma crise. Né? Então, a gente tem que contemplar a questão de gestão de crise. Quem vai para a imprensa falar? É o presidente? Pode ser que seja. Ou é a comunicação empresarial. Né? A gente tem que ter tudo isso definido. Né? É aquela coisa que você, pensando antes, você com certeza vai identificar várias ameaças e vai identificar vários controles que você vai executar e depois você valida isso. Tá? O que você falou é muito importante, né? A gente vê, né, as empresas não, em geral, né, não respiram a política no dia a dia. Né? A política é feita, divulgada, não respira. E a gente percebe isso até em RFPs, por exemplo, que você responde quando alguém está contratando algum tipo de sistema ou solução de segurança, ou mesmo que seja um sistema de suporte à área de negócio. Você não vê itens de política ali que o sistema tem que atender, como você falou. Uhum. Não, esse item aqui ele é obrigatório porque ele tem que seguir aquilo que diz a nossa política. Exatamente. É um desejo, é uma vontade de uma área técnica, às vezes é um desejo, uma vontade de uma área de negócio, mas... Por que isso está ali, né? Exatamente. É um desejo, uma vaidade de alguém ou realmente isso faz sentido do ponto de vista do security by design, né? Ou security by default? Isso está alinhado com as minhas políticas internas, né? E aí você tendo essa política, a política principal, ela vai dar o direcionamento, ela vai dar a diretriz. É o que eu digo. Qual é a política, qual é o nível de segurança que se quer? Então, aqui dali diz. Depois você vai ter o detalhamento daqueles controles. Bem, você vai fazer dessa forma, como é que vai ser, por exemplo, pegando a questão de continuidade, né? Eu vou ter um plano só, provavelmente eu vou ter vários planos de continuidade, né? A questão dos gestores, né? Que é uma coisa que a gente deixa, às vezes, muito a desejar, né? Dos gestores, não, desculpem, dos fornecedores. Né? E no caso da DORA, nessa legislação, ele fala muito especificamente disso. Né? E a LGPD também, porque quando você tem um fornecedor, né? No caso ela tem aquele nome, né? Você é o controlador, a empresa principal, e o seu fornecedor é o operador, mas a responsabilidade é sua, você que está contratando ele.
Né? Então você também tem que ter essa responsabilização por esses teus fornecedores. Você começa a exigir deles. Né? E é isso quando você falou das RFPs aí. Tá? Às vezes eu vejo situações em empresas que dizem, mas esse fornecedor não trata assim. Eu digo, mas um momento, quem foi que contratou ele? Foi o teu concorrente que contratou ele e te entregou? Foi você. Né? Então, aqui para nós, né? Se fez uma má contratação ou se fez uma má exigência, né? Às vezes não é uma contratação. Ou uma má avaliação. Uma má avaliação. Né? E aí entra um pouco, hoje, nessa questão de continuidade, eu já vi muitas empresas, não, mas eu estou na nuvem. Legal, você está na nuvem. Com certeza a nuvem é uma coisa excelente, principalmente na parte física, que melhorou, né? Muito. Mas eu digo, mas como é o teu contrato na nuvem? Né? Quais são as exigências? Quais é o SLA que a empresa tem? Eu tenho certeza que a nuvem que você contratou, seja de uma grande empresa, de uma média empresa, ela vai fazer o máximo possível, né, para te dar aquela disponibilidade. Mas uma coisa é ela tentar fazer o máximo e outra coisa é estar em contrato. Né? Como é que está o contrato?